Atenção, você está preparado para a volta às aulas presenciais? Conecte-se à educação, apoiando escolas e famílias a se reinventarem durante a pandemia. Voltamos. Foi um pouquinho mais de 1 minuto e meio, mas valeu a pena porque esse terceiro bloco está incrível. Conosco aqui, Priscila, a nossa head, a nossa líder das escolas Concept aqui no Brasil, e também Dani Claire, o mantenedor de Sinop, da Maple Bear, que está vivendo essa realidade que falamos no bloco 1 e no bloco 2, agora, vivendo na pele, vai contar essa experiência. Venham conosco aqui, por favor, produção, tragam. Priscila, Dani Clem, de novo, gratidão, bem-vindos ao canal da Conex, esse evento de 3 dias da Conex. Eu sei que a agenda de vocês também, imagino Dani Claire com as aulas retornando, como é que deve ser cuidar dessa confusão nesse momento. Vocês cederam espaço na agenda de vocês, super obrigado. Queria aqui, então, deixar aberto o microfone para dizer um oi para todo mundo que está com a gente nesse evento. Eu vou começar com quem é de fora, Priscila, por favor, você que é uma colaboradora do SEB. Dani Claire, bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer poder dividir isso que está acontecendo aqui em Sinop. Estou aí para poder falar um pouco do que está acontecendo e tirar algumas dúvidas também, dividir esse momento, né? Eu acho que a maioria das escolas passará daqui a algum tempo já nessa reabertura e é sempre bom saber o que está acontecendo. Legal, obrigado. Priscila, bem-vinda. Super obrigada, Sandro. Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui para compartilhar um pouco e para aprender bastante também com Dani Claire e com todos os outros colaboradores da Conex. Então, super obrigada pelo convite. Legal. Eu vou fazer igual o programa de auditório e eu vou deixar o Dani Claire por último, Priscila, porque eu imagino que os mantenedores que vão reabrir as suas escolas, esperamos reabrir presencialmente, de novo. A gente continua aberto, a prestação de serviços educacionais continua acontecendo, ainda na aprendizagem remota, nessa aprendizagem emergencial, mas a gente vai voltar, a maior parte das escolas do Brasil, logo, provavelmente, para o modelo também presencial. Então, eu sei que muitos dos mantenedores querem ouvir o Dani Claire dizendo como é que está sendo essa experiência. Vou deixar o Dani Claire para o final falar já, para ninguém ir embora. Priscila, antes, Priscila, eu queria que você tenha acesso a muitas pesquisas internacionais. A Concept é consagrada, uma escola internacional que tem feito um trabalho de liderança no mercado global, de como fazer uma educação disruptiva, inovadora. E você não faz isso achando, né, com base em ciência, com base em informações. Divide com a gente um pouquinho que informações você tem das experiências mundiais que as escolas estão vivendo nesse momento, que aprendizados a gente vem tendo, que lições, seja de um ponto de vista de tecnologia, da aprendizagem. Você tem acesso a essas informações, eu sei, não me esconda. Conta para a gente, divide com as pessoas que estão com a gente em casa. Com certeza, obrigada, Sandro. Realmente, tudo que nós fazemos dentro da Concept, né, e dentro de todas as escolas do Grupo SEB, é tudo baseado em dados, em ciência e muita pesquisa. E realmente tiveram várias pesquisas interessantes que eu tive acesso recentemente e que eu acho que são super válidas para ser compartilhadas com todo mundo. Teve uma pesquisa em específico que ela avaliou as 100 escolas mundo afora, 100 escolas internacionais, bilíngues, em todos os continentes, mundo afora. E essa pesquisa, em específico, perguntou para as famílias o que elas mais precisavam das escolas nessa época, né? Nessa época de Covid e pós-Covid. O que elas mais precisam, quais são as maiores necessidades delas. E essa pesquisa apontou 5 pontos que seriam super importantes, eu acho que para todos nós refletirmos sobre. O primeiro ponto que foi mensurado foi a ideia de que todos os pais querem uma comunicação que seja muito clara e previsível. Isso eles acham que é o mais fundamental nesse momento para que as escolas consigam entregar comunicação clara e previsível. O segundo ponto é que eles querem que as ferramentas de tecnologia sejam super fáceis de serem usadas e que sejam bem integradas ao sistema. Não que tenham
5 plataformas ou 3 plataformas para que eles possam acessar, e sim que tenha uma plataforma e assim eles conseguem acessar essa plataforma e entenderem o que o filho, né, vai precisar fazer ao longo desse processo. O terceiro achado foi que os pais relataram que é muito importante para eles terem aulas síncronas, né? Então, synchronous classes. Então, eles querem ter aquelas aulas live que acontecem, né? Que estão acontecendo no presente momento, que o educador está lá presente do outro lado da tela, e que essas aulas ofereçam não só o professor na tela, mas também que as escolas possam oferecer uma amplitude de opções para essas crianças durante esse tempo de educação online. Então, várias ofertas, né, além das aulas regulares, o que mais que a escola pode ofertar, e também essa profundidade no ensino, né, que esse ensino seja realmente bem profundo, vamos dizer assim, bem provocador. Outra coisa que os pais colocaram, o quarto ponto, foi a importância da evidência de poder saber que o filho está aprendendo. Então, como que eu sei que meu filho está aprendendo o que a escola propõe a ensinar? Quais são essas evidências do aprendizado ao longo do processo? Quais são não só as avaliações, mas como que eu, como pai, vou entender essas avaliações e vou entender e conseguir interpretar essas evidências? E o quinto ponto foi que para os pais era muito importante a comunidade, a escola mostrar que ela se importa, que ela tem empatia e que ela está focada no bem-estar da comunidade. Então, que ela tenha esse carinho a mais e que isso precisa transparecer na comunicação da escola com as famílias, e que também precisa estar bem claro quando a família interage com essa escola. Então, foram esses os 5 pontos mais importantes para as famílias dessas 100 escolas que foram pesquisadas. Então, foram milhares de famílias que realmente responderam a esse survey. E eu acho que isso é bem importante para todos nós refletirmos sobre. Muito bom, muito bom. Legal. Dani Claire, deixa eu te fazer a primeira pergunta. Vocês voltaram às aulas presenciais nesse momento do Covid, né? É muito engraçado, né, Priscila e Dani Claire? A gente falava, como vai ser a volta às aulas no pós-Covid? A gente tinha uma ideia de que 1 mês, 2 meses, o Covid ia acabar, né? A gente entrou nessa crise, tudo era pós-Covid, e o Covid não foi embora, e a gente está tendo que se adaptar a esse novo normal, a esse novo mundo, né? Dani Claire, quando você retornou às aulas aí em Sinop? A gente retornou no Presenciais. dia 4 de maio às aulas presenciais. A gente parou no dia 23 de março, ficamos 42 dias sem aula presencial. E aqui, o bom é o seguinte, nós não tivemos ainda pico de Covid. Então, foi isso a primeira coisa que fez com que a gente voltasse. Então, a gente não tem como esperar um pós-Covid, porque nós estamos vendo um achatamento da curva na cidade, que permite com que a gente tenha uma condição sanitária de manutenção das aulas. Então, uma coisa que a gente ficou buscando, quando será o pico? Essa é uma questão que Sinop ainda não viu. Nós estamos com uma reta achatada, um grau de crescimento muito baixo. Então, nós estamos abertos hoje em virtude realmente de uma condição sanitária que nos permitiu essa abertura. Isso é muito importante de olhar. Nós não voltamos com um pico de Covid. A cidade não teve esse pico ainda. Por isso, foi um dos itens que acabaram fazendo com que nós pudéssemos abrir no dia 4 de maio. Legal, vocês voltaram em 4 de maio, e é como você muito bem falou, o doutor Evaldo também disse isso, né? Cada cidade tem uma situação epidemiológica diferente, e aí a condição sanitária permitia essa reabertura. Os pais e a comunidade aí têm uma preocupação sobre um rebote e as escolas terem que fechar novamente, porque também tem essa possibilidade de, com as crianças indo para as escolas, a gente tem ouvido muito isso fora do país, que até que a Priscila comentasse, ela conhece casos de escolas fora do Brasil que voltaram e tiveram que fechar. Como é que a sociedade, a comunidade aí em Sinop está olhando isso? Ou na verdade, é só Sinop? Como é que está a relação no estado? Conta um pouco disso para a gente também. Sinop foi a única que abriu. Hoje, Sorriso abriu meio-dia. Aí teve um desembargador que, enfim, acabou fechando após o almoço. A Maple de Sorriso conseguiu abrir
por 4 horas. E aí agora subiu o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim, subiram o pedido e a prefeita acatou e fechou até o final deste mês. Isso é uma coisa muito... A não previsão da continuação é um ponto que tem que ser olhado com bastante cuidado com os pais. Isso está no nosso radar constantemente, então os pais já estão cientes. A gente só está aberto porque a sociedade inteira está colaborando com as medidas, e enquanto a sociedade tiver uma condição sanitária de permissão, a gente continua. Com nada aberto, logo depois veio a flexibilização de alguns comércios, e por último, o último que abriu agora foram as escolas. Ainda tem alguns eventos que não abriram, mas estamos de forma flexibilizada com quase todo o comércio. Então, e isso, a escola já abriu faz 15 dias, para 2 semanas já de aula. Os casos continuam baixos. Então, uma coisa que faz com que toda a sociedade permaneça flexibilizada é a não existência de um crescimento alto de casos. Porque se as medidas que foram tomadas por todos os comércios, não só para as escolas, não forem seguidas, isso vai impactar nos números. Os números subindo, começa a fechar todos os comércios. Então, talvez as escolas sejam uma das primeiras a fecharem, talvez seja de imediato em todos os tipos de comércio. Então, é uma coisa que está no nosso constante radar, principalmente os boletins diários que saem em relação ao Covid. Então, por exemplo, Sorriso, nas últimos 4, 5 dias, teve um pico muito alto. Esse pico muito alto talvez seja um dos fatores que levaram à não continuação da abertura presencial hoje. Então, eles estavam vindo com números bons, acabou que teve um incremento e fecharam. Então, isso muito nos preocupa. Agora, tem que sempre deixar a população ciente que a condição sanitária que nos permite abrir. Se nós não estamos numa condição sanitária razoável, a manutenção, não adianta a gente tentar, enfim, é a sociedade como um todo que tem que se juntar para deixar isso ser permissível. Se nós tivéssemos um caso muito sério, com certeza não estaríamos abertos. A capital do estado estava planejando a volta, já tinha algumas datas definidas. Ocorreu que teve um crescimento de pico alto no Cuiabá e também postergou a entrada. Então, nós estamos numa condição onde o governador autorizou que cada município tomasse a sua decisão, e aí dos municípios, Sinop tomou a decisão, isso faz então, umas 3 semanas atrás, eles permaneceram na abertura do dia 4, os casos continuaram numa estabilidade, dia 4 abriu, já passaram 2 semanas e continua na estabilidade. Então, isso é uma condição muito essencial. A sociedade precisa estar alinhada com uma cautela em relação ao Covid. Se ocorrer de não respeitarem o que os decretos colocam, o isolamento, aqueles decretaram o uso de máscaras, distanciamento social, se não for respeitado, aí os números vão indicar o que está acontecendo, e aí sim vai para a evidente fechamento novamente. Isso a gente tem pleno conhecimento que é algo que tem que ficar nos radares, sim. Muito bom ponto, Priscila. O que o Danicler trouxe é uma informação importante para o planejamento das escolas, né? A gente vai para um modelo novo, né, que não é exatamente o modelo do presencial no pré-Covid, esse modelo adaptado, e que a qualquer momento a gente tem que retornar para a aprendizagem remota, aprendizagem à distância, aprendizagem emergencial, o nome que a gente quiser dar. Então, a escola vai ter que estar preparada para ter um plano B, né? A qualquer momento ter que voltar a fazer uma transição rápida para o modelo que ela fazia antes. Como é que está sendo a sua visão do que você acompanhou no Brasil? Eu sei que você fez um estudo bastante importante com vários países que já retornaram. Consegue contar um pouquinho se você já viu casos como esse, que também tem a questão no Brasil complexa jurídica, né? Vai ter liminar do desembargador aqui, como aconteceu em Sorriso, do desembargador ali. Quer dizer, a gente vai ter que estar preparado para vários cenários do dia para a noite. E, já te fazendo uma próxima provocação, eu sei que você tem mais pesquisa aí. Conta para a gente. Com certeza. Eu acho que, Sandro, uma coisa que se mostrou muito importante ao longo desse período também, e que tiveram várias pesquisas que foram feitas, quais foram os principais aprendizados das escolas ao longo desse período, para que elas conseguissem ir para o ensino online
e também que elas consigam voltar para o ensino ao campus e, se preciso for, voltar para o ensino online. Então, eu também trouxe aqui mais 5 aprendizados, 5 principais aprendizados das escolas agora. E o primeiro aprendizado foi que essas escolas perceberam que você tem que estar sempre, todos na escola precisam estar sempre abertos para o aprendizado contínuo e para essa formação contínua. A importância, né, o número 2, a importância dessa formação profissional constante dos educadores se torna muito visível nesse momento. Então, as escolas conseguem entender que elas realmente precisam investir na formação dos educadores e que essa formação tem que estar linkada à fluência digital, né? Essa transformação digital também. O terceiro ponto é a importância dos relacionamentos, né? Então, o relacionamento com a comunidade, o relacionamento tanto da escola com seus educadores, dos educadores com os estudantes, da escola com os pais. Então, esse relacionamento se torna também crucial nesse momento, porque é através desses relacionamentos que você tem a confiança, e você precisa da confiança da comunidade, tanto para ir para o virtual, quanto para voltar para o campus, quanto para voltar para o virtual, se for necessário. O quarto ponto é a questão da fluência digital, né? O aprendizado grande que a fluência digital está aqui para ficar. Ela não vai a lugar algum, né? Então, a gente tem que acreditar que temos que aprender a conviver com essa fluência digital, e a fluência digital tem que fazer parte das nossas culturas, né? Das nossas culturas escolares. E esse quinto aprendizado é que o modelo híbrido vai ser o modelo do futuro, que realmente essas escolas estão apostando nisso. Então, a ideia de que vai ter um modelo, sim, pode ser que a gente volte ao campus e ter esse momento da volta ao campus, mas também a ideia de que esse modelo campus e online, né, face-to-face, né, e online, pode ser que seja a resposta. Então, esses 5 pontos se tornam cruciais nesse momento. Como você disse, existem escolas mundo afora que já retomaram, escolas na China, né, grande parte, escolas em outros países da Ásia, Coreia do Sul retomou também, Vietnã, e vários países na Europa que retomaram. E eles retomaram de formatos diferentes, né? Alguns países apostaram na volta só das crianças maiores, já das crianças do ensino médio, e depois trazendo as crianças do Fundamental 2, do Fundamental 1 e depois do ensino infantil. Algumas escolas já apostaram só no infantil, voltando, e depois subindo e faseando dessa outra forma. Mas esses aprendizados para essas escolas que retornaram, foram super importantes para que elas conseguissem, então, entender, né, e ter essa visão de futuro do que pode estar por vir, e do que pode acontecer, né, no futuro bem próximo, né, da educação. Muito bom, é verdade. Você tocou em pontos muito importantes que ficam, né? Que apesar do Covid realmente a evolução da educação, né? A educação no que a gente mais acredita, indiferentemente do modelo que a gente está vivendo, que é se está em casa com plataforma ou se volta para o campus. Há uma sofisticação do modelo que a gente persegue mesmo no pré-Covid, né, Priscila? Eu estou colhendo aqui algumas perguntinhas no chat. Primeiro eu vou pedir assim, uma gentileza ao Dani Cléder, falar um pouquinho mais alto, que a captação do som aí, acho que da tua máquina está um pouco mais baixa do que a gente aqui. Pedir essa gentileza. Segundo você conseguiu nos acompanhar na primeira parte do primeiro bloco, Dani Cléder? Eu não sei se no primeiro ou segundo bloco. Sim, legal. A gente fez aqui a gente mostrou imagens da Dinamarca, do Canadá, da Ásia, que trouxeram ali alguns itens, tem coisas em comum, coisas diferentes, mas alguns itens que a máscara, o gel, o protocolo de entrada. Como é que está sendo o protocolo em Sinop? Aí 2 perguntas que eu estou captando aqui no chat. Primeiro, o que é que veio do poder público estabelecido, dizendo as escolas que reabrirem têm que reabrir deste modelo, e o que vocês colocaram adicionalmente? Então, se a gente pudesse contar em linhas gerais como é que uma escola em Sinop reabriu hoje, os protocolos em linhas gerais, compartilhe isso com o público, por favor. Tá. Aqui, antes da abertura, nós fizemos, então, um grupo entre os gestores que pautou algumas exigências para que todo o setor fizesse, garantindo, então, um retorno mais seguro. Então, a gente pautou, eram em torno de 6 folhas, descrevendo o que tinha que ter, e protocolamos isso na prefeitura. Aí, com base nesse documento, todas as escolas seguem esse padrão. Então,
tem o sistema de entrada, tem a questão do escalonamento de horário, tem higienização das mãos. E a partir desse protocolo padrão, todas as escolas fez um plano de contingência com base na sua realidade. Então, por exemplo, se a minha escola permite que eu tenha umas áreas mais arejadas de sala, que eu tenho um espaço externo, que eu tenho um espaço intercarteira maior, eu vou adequar a minha escola. Então, talvez a minha capacidade seja diferente da outra capacidade. Então, a partir desse documento-chave, todos tiveram que fazer o seu protocolo de contingência, plano de contingência, e entregar para a secretaria novamente, para ela analisar, mandando o fiscal aqui, e aí olhando ponto a ponto se nós atendemos ou não atendemos o que for no decreto. O decreto municipal partiu desse nosso princípio de sugestão para plano de contingência. A prefeita pegou os nossos pontos e foi dali delimitando o que ela entendia como razoável e colocando esses pontos padrões. Então, o nosso decreto ele é amplo, tem as regras básicas, e aí todas as escolas vão dali para o refinamento. Então, por exemplo, uma coisa que não está no decreto nós fazemos. Entrada de funcionário. Todo mundo faz a troca de vestimenta e calçado quando entra e quando sai. Então, independente da função, se vai ter contato com criança ou não vai ter contato com criança, aí então, já a primeira alteração do layout, onde vamos fazer os vestiários para os profissionais, porque eles não vão adentrar com o uniforme de fora até a sala onde tinha o vestiário. Então, relocamos a nossa ponto de troca de uniformes. Então, mudamos o layout de entrada, então agora os profissionais entram pela lateral, faz toda essa higienização, troca de vestimenta, troca de calçado, higieniza as mãos e entra. É aferida a temperatura, e aí, aí um protocolo diferente para a entrada de alunos. Então, a entrada de alunos. Os pais, primeiramente, não são recomendados a descer do carro, então o isolamento da fila já é no próprio carro. Se desceu do carro, tem que estar de máscara e não adentra a escola. Se vai adentrar a escola, ele tem um monte de procedimento de higienização desse pai. Desde higienização das mãos, dos pés, aferição de temperatura, e aí ele adentra. Os filhos, eles têm que vir, por exemplo, tentar tomar banho. Então, não pode vir, por exemplo, um aluno da tarde que estava na rua. Isso já não pode. Então, ele tem que vir diretamente de casa, tomar banho. É feita a higienização dos pés, dos calçados, então, né? Das mãos e das bolsas. E aferir a temperatura. Aí ele adentra a escola. Adentrou a escola, aí nós separamos área limpa e área suja. Então, onde está feita toda essa higienização das crianças, é uma área suja. Entrou, está em área limpa. Aí, uma questão polêmica, por exemplo, a máscara. A gente segue o que o decreto colocou. Todas as pessoas usam máscaras. Aí tem uma ressalva, tá? Qual a idade de corte? Essa idade de corte, a prefeitura está analisando e vai dar um posicionamento para nós, dizendo, a idade de corte é 2 anos, ou a idade de corte é 3 anos. Isso ainda é uma brecha que a prefeitura está analisando para dar uma linha de corte. Então, nós aqui adotamos, acima de 3 anos está sem máscara, abaixo de 3 anos está com máscara. Outro item importante que é necessário olhar. Aqui vem o distanciamento social, o distanciamento individual de cada pessoa de 1,5 m. Então, esse é o nosso ponto. Então, primeiramente, como a gente faz 1,5 m numa carteira, no nosso caso, era coletiva circular de 1,20 m de diâmetro. Ou seja, minha carteira, que cabia, minha mesa, que cabiam 6 crianças, cabe em 2. Porque eu divido ela ao meio, um fica de frente ao outro. Só. Então, todo o nosso layout vai ter que ser adaptado. Nesse primeiro momento, a gente colocou mais móveis que nós temos, então, outras redondas, ou seja, o espaço interno que tinha para várias atividades ficou limitado. Para o segundo momento, partimos para a cadeira individual, para as carteiras individuais, para conseguir garantir 1,50 m. Outra questão, então, importante que as escolas têm que olhar é o seguinte: tem que olhar o seu mobiliário, tem que olhar o seu layout e ver como vai colocar a quantidade de alunos que eles atualmente têm. Porque, por exemplo, se a minha capacidade máxima é 18, com as novas regras, dificilmente consigo passar de 14. A não ser que eu consiga uma sala bem maior do que a gente está. A gente está com salas em torno de 55 metros quadrados, e que já é um espaço grande para 18 alunos. Então, mesmo assim, a gente tem dificuldade. A nossa sorte aqui, por sorte não, né? Nós abrimos a não obrigatoriedade de vinda dos pais. Isso foi imposição do município também. Não é obrigado os pais trazerem as crianças. Então, nós tivemos uma adesão inicialmente de 45%. Agora estamos em torno de 60% dos pais encaminhando. Eu acho que subiu hoje, veio um pouco mais, acho que chegou perto de 70% de pais encaminhando os alunos. Então, assim, a nossa capacidade de escola está reduzida em relação aos móveis e está reduzida em relação à vontade dos pais de enviar. Então, isso nós temos que olhar também esse ponto.
Nós ainda não estamos com a lotação das nossas salas que nós tínhamos antes, por esse não envio de todos os alunos. Agora, a nossa primeira preocupação. Ô, Danicler, deixa eu só te interromper aqui um parênteses. Você falou quantos por cento dos pais ou dos alunos retornaram no primeiro dia? Nós, em torno de 40% a 45% retornaram. 40% a 45%. Então, ou seja, houve uma divisão da sala espontânea. Sim, o decreto municipal ele colocou, inicialmente, se nós tivéssemos que escolher, tínhamos que escolher os pais do grupo das funções que são essenciais para a comunidade. Então, assim, quais serviços têm que voltar a funcionar? Aí, esse serviço tem que funcionar. Então, essas famílias teriam a primeira vaga. Ainda tem capacidade? Então, você conseguiria abrir para todos. Nós tivemos, inicialmente, a primeira semana com redução de capacidade em 50%. Foi decreto na primeira semana, 50% de redução. Na segunda semana, 70%. E agora, a partir dessa semana, você consegue colocar 100%. Então, houve esse primeiro bloqueio na quantidade máxima de alunos, pela capacidade da escola em função do decreto. E aí, depois Ô, Danicler, eu sei que a Maple Bear ela já trabalha com salas menores, né, do que o mercado de uma maneira geral. Você precisou, nessa volta que agora em tese está na capacidade permitida, se você até puder dizer qual é o número de alunos que esse decreto cita, o que é que você está fazendo com os alunos que não foram, os pais que não enviaram os filhos para casa, que atividade você está colocando para os filhos que estão ainda na aprendizagem remota? Como é que foi? Porque você está com aula ao vivo, tu não está com aula ao vivo? Conta um pouco da dinâmica de quem ficou em casa também, por favor. Aqui nós somos apenas educação infantil. Então, assim, aí o Conselho Nacional de Educação não indica aula EAD. Então, o ensino à distância é algo que não é recomendado. Então, o que nós fazemos? Nós preparamos conteúdo, sim, nós mandamos conteúdo, mas não com a função de suprir um dia letivo. Então, nós não temos essa pretensão por ir de encontro a essa questão que não é recomendada pelo Conselho Nacional de Educação. O Conselho Municipal está deliberando também, eu acho que eles vão acabar flexibilizando algumas coisas, mas até então, o meu envio de conteúdo não é dia letivo. Isso eu não posso considerar atualmente. Nós criamos um site na plataforma Google, para cada sala, cada turma, com acesso aos pais, e lá encaminhamos os conteúdos. Então, rotineiramente a gente encaminha, não é todo dia, mas umas 3 vezes por semana a gente encaminha conteúdo com as atividades. Então, o que seria um ciclo da aula da criança na escola, tem lá o conteúdo desse ciclo para ser visto pelos pais. E dos maiores já com envio de atividade de volta para a gente pelos aplicativos da escola. Então, nós estamos com conteúdo, mas não podemos considerar esse conteúdo como conteúdo como dia letivo. Tá? Esse é um bom ponto. Na quarta-feira, a gente já falou bastante isso na Conexa, nas lives que fizemos, mas na quarta a gente volta nesse assunto. Inclusive, a gente traz o presidente do Conselho Nacional de Educação, o CURI, para fazer um bate-papo com a gente. Nós já trouxemos a Maria Helena, que inclusive lançou aí não vou dizer uma regulação, mas foi um entendimento do Conselho Nacional de Educação sobre esses pontos, né, do que é válido, o que não é válido. Quem perdeu essa live, veja no canal da Conexa, com a Maria Helena Guimarães, é uma live bastante interessante, que fala realmente sobre a normativa, do que é permitido e o que não é. E o CURI volta, que é o presidente do Conselho Nacional de Educação, na quarta-feira, quando a gente fala, então, das questões financeiras, administrativas e jurídicas, né, em relação à escola. Priscila, eu sei que você tem muitas perguntas aí, você fica à vontade também da gente colocar aí o Danicler contra a parede, da gente perguntar tudo que vem à nossa cabeça. E Danicler, só um ponto. No decreto, e aí vou abrir o microfone para a Priscila, a prefeitura cita número de alunos por sala de aula ou não? Você tem essa informação? Ela cita a capacidade da escola. Então, por exemplo, a minha capacidade é 18 alunos por sala. Eu poderia ter aberto na primeira semana com 9 alunos, porque é a capacidade da sua sala. Tá? Então, se tivesse uma sala com 30 alunos, em tese você abriria com 15, você poderia ter 30 alunos hoje, a capacidade total da sala, e não fala do distanciamento entre os alunos? Fala 1,5 metro. Eu tenho que ter as duas restrições. Capacidade de aluno e distanciamento. O que complica é o distanciamento. E quando você coloca 1,5 metro entre alunos, é difícil. Então, assim, tem alguns parâmetros de 1 metro. Então, ok, a prefeita daqui usou 1,5 metro, que é um pouco mais restritivo, veio do Poder Municipal, a gente tem que acatar e operacionalizar com 1,5 metro. Tá? Então, aqui estamos usando 1,5 metro. Tá bom. Priscila, bola contigo aí. Danicler, eu queria fazer uma pergunta em relação ao preparo dos educadores.
Dentro de uma das pesquisas que a gente estava trabalhando com ela, que é uma pesquisa que saiu, na verdade, essa semana passada, do The Economist Insider, não sei se você teve a oportunidade de ler, mas essa pesquisa relatava que 38% dos educadores somente, né, foram entrevistados 1.034 educadores, de novo, mundo afora, e somente 38% desses educadores disseram que estavam preparados para ensinar usando a tecnologia como ferramenta. Como que você entende, né, essa pesquisa em relação ao que aconteceu na sua unidade da Maple Bear? A parte de tecnologia a gente sentiu bastante. Então, assim, nós fizemos conteúdo EAD para encaminhar, nós ficamos 42 dias sem aula e enviando conteúdo. Então, não tínhamos uma plataforma definida ainda e tínhamos apenas o sistema de envio de arquivos. E aí tínhamos 4 profissionais trabalhando. Cada profissional gravava de um jeito, com uma qualidade, com uma capacidade. E aí o envio desses itens gerava um transtorno. Daí uma pessoa compilava e aí, às vezes, enfim, não foi fácil. No final, só que a gente estava já com um sistema que a gente conseguiria encaminhar de forma fácil. Fazemos as gravações, aí as gravações eram em casa, infelizmente eram em casa, e com o celular do colaborador. Nós não conseguimos, estávamos todo mundo fora da escola, então não houve essa vinda dos profissionais para a escola para gravar nesse ambiente. Esse é o primeiro problema. A partir da questão de conseguirmos ter eles aqui, aí a gente consegue uniformizar o tipo de software, usar a questão de o mesmo hardware, conseguir, então, o mesmo formato de vídeo para ser mais fácil de envio. A princípio, foi difícil. Nós tínhamos 4 mentes trabalhando em casa, produzindo arquivo e tentando compilar num sistema fácil que a gente pudesse enviar para os pais. Muito bom. Priscila, estão pedindo aqui no chat para... Não sei se essas pesquisas que você tem, elas têm algum site que é público, alguma coisa assim. Depois, se você puder compartilhar, a gente tem um grupo no Telegram, eu vou te fazer um convite. Tem um grupo, se você não puder entrar, passa para o nosso time aqui, você pode me passar no meu WhatsApp mesmo que você tem. A gente compartilha lá no grupo do conexia.digital/Telegram. Então, se você ainda não entrou, você que está com a gente hoje, quer ter acesso à pesquisa, das pesquisas que a Priscila puder divulgar, que são públicas, Priscila, coloca para a gente disponibiliza lá no grupo, ou se você também fica à vontade para entrar no grupo, você que você manda, tá? Com certeza. Dani Claire, eu queria te fazer uma perguntinha sobre os protocolos de... Eu fiz um pinga-fogo com a Cris aqui e o Alessandro no bloco 2, a gente está no bloco 3, sobre alguns pontos, né? Eu queria checar contigo aí como é que você está operando. Vocês estão medindo a febre das crianças quando elas chegam na escola? Sim, todos que adentram, crianças, funcionários e eventuais pais quando precisarem. E em relação à refeição, como é que vocês estão fazendo? Estão trazendo de casa? Individual, nas carteiras das salas, eles não saem para isso, então cada um tem seu espaço delimitado, e aí o profissional da refeição, que é terceirizado disso, né, uma cozinheira contratada, um restaurante contratado, eles fazem toda a parte de servir, recolher, higienizar e levar. Então, isso é terceirizado e a equipe do restaurante, que é contratado, faz isso. Tem um período que é pessoalmente a nutricionista que vem, porque ela não, esses protocolos eu que vou seguir, e aí ela que vem e faz. Então, é individual, cada um com seus talheres, na sua mesa específica, sem possível troca de talheres, ou, enfim, de alimentos. E bebedouro, como é que é? As crianças têm acesso ao bebedouro? Cada um com a sua garrafa. Nós fornecemos a garrafa, então, assim, todas etiquetadas com o nome, e a professora que enche no bebedouro, não são as crianças. Os pais podem entrar entram na escola para levar os seus filhos, deixam na porta. Como é que é o protocolo de início? Você mede febre, pelo que eu vi, higieniza as crianças também ou não? Higieniza as crianças. Então, assim, os pais chegam de carro, a maioria deles. Aí, a ideia é limitar eles nem descerem do carro. Eles destravam a cadeirinha dos menores ou simplesmente tiram o cinto dos maiores e nós pegamos eles e colocamos para dentro. Se o pai precisar descer do carro, ele não vai entrar na escola, só vai descer do carro, ok. Ele desce, tem que estar com máscara, apenas isso. Ele vai adentrar a escola, aí tem todos os protocolos de entrada. Higienização de pés, mãos e aferição de temperatura. A criança é de banho tomado, a gente faz a limpeza do calçado, limpeza das bolsas, afere a temperatura
limpa as mãos com álcool em espuma, e aí ele entra. Tá, importante. E você tem ar-condicionado? Sinop é quente, né? Como é que é a O ventilação? ar-condicionado, o ar-condicionado tem que ser higienizado periodicamente, só que pelo menos uma porta tem que estar aberta por decreto. Uma porta ou janela, enfim, uma área de circulação. Aqui nós conseguimos fazer ventilação cruzada, porta e janela aberta, e ar-condicionado ligado. Tá, uma perguntinha do chat também. Priscila, eu vou voltar com você daqui a pouquinho, hein? Não fique nervosa comigo, não. Uma pergunta aqui do chat é, nessa volta às aulas aí em Sinop, tem casos de crianças em alguma escola daí que contraíram, né, a doença e estão infectadas com Covid, e a escola precisou voltar àquele protocolo que nós tínhamos antes? Se é uma criança de uma turma, fecha a escola, alguém teve esse processo de alguma Não, criança ou familiar contrair a doença e a escola tem que mudar o protocolo? não. Em Sinop, só para dar número, nós tivemos, de quando entrou até agora, tivemos 8 confirmados de Covid a mais, em 2 semanas. Nós estamos já, desde o dia 4 abertos, 8 pessoas apenas. Então, isso é um número que mostra que, assim, o comércio retomou, as escolas privadas retornaram, só que os casos ainda não mantiveram estáveis com uma reta achatada. Nós não temos pico. Tá bom. Ô Priscila, quer fazer perguntinha ou quer colocar alguma ponderação? Eu fico olhando aqui para o chat, né? São muitas as perguntas, inclusive em relação às famílias, né? Como é que foi o comportamento das famílias, se elas aceitaram o protocolo, se elas se sentiram satisfeitas. Essa é a próxima pergunta que eu vou te fazer, vou te deixar pensar, Dani Claire, enquanto eu volto com a Priscila aqui. Eu acho que uma colocação importante, semana passada a gente teve a oportunidade de conversar com a Mario Kilonen, que é head do Departamento de Educação da cidade de Helsinki, na Finlândia. E ela foi responsável por grandes transformações na educação da Finlândia. E ela trouxe um ponto que eu acho super importante para todos os gestores e líderes, né, de educação pensarem um pouco. Ela falou muito sobre as competências transformadoras desse século, né? Então, o que significam isso, essas competências transformadoras? O foco da OECD, a OECD trouxe em foco para 2030, ela diz que todas as escolas precisam focar nessas 3 competências, que é a ideia de criar novos valores, né? Então, a ideia de que os estudantes conseguem fazer perguntas, eles estão preparados para fazer perguntas, eles estão preparados para colaboração, eles estão preparados para encontrarem soluções inovadoras ao longo dos seus processos de discussões, ao longo dos seus processos de pesquisa, eles estão preparados a questionar o status quo, eles conseguem trazer perguntas relevantes para esse sistema. Então, uma outra questão que ela trouxe, né, uma outra competência transformadora, seria o estudante ser capaz de lidar com situações ambíguas, de reconciliar dilemas e tensões. Então, como que ele se coloca perante uma situação ambígua e como que isso ajuda também a desenvolver a empatia pelo próximo. E o terceiro ponto, em relação a essas competências transformadoras, é a ideia de agir com responsabilidade, tomar decisões com responsabilidade, porque você sabe que as decisões que você está tomando hoje estão impactando o mundo, né? Então, estão impactando o mundo de imediato. Então, realmente, esse alinhamento com valores morais, essa ideia da reflexão, de respeitar o planeta em geral, de trabalhar com o próximo, de ter uma mentalidade de sustentabilidade, né? Então, essas competências transformadoras também estão muito linkados ao que significa uma educação sustentável no mundo de hoje. Então, eu acho que essa reflexão é muito importante para todos os líderes de educação. Eu sei que todo mundo está focado na volta às aulas, como vai ser esse retorno, né? Se os pais e os estudantes vão conseguir se adaptar à volta ao campus, mas eu acho que às vezes é importante também a gente parar um pouco, né, para refletir como que a gente está preparando, né, os nossos estudantes para essa realidade e para essa realidade que está acontecendo hoje, né? Não é mais o futuro que está longe, né? É um futuro que está acontecendo no nosso presente. Então, eu acho que essas reflexões são sempre bem-vindas e importantes. É verdade. E quando a gente fala agora do vírus, né, do Covid,
Priscila, não é só a gente se preservar, é preservar o outro, né? A relação, a atitude da comunidade, né? E a gente falava agora das famílias, e eu vou aproveitar a reflexão que você fez sobre esse mundo mais sustentável, né? Mais maduro, a voltar a bola aqui com o Dani Clé, perguntando como é que as famílias encararam a situação, né? Que tem o seu filho colocado na escola, mas tem que preservar a vida do amiguinho. Você está medindo febre das crianças, como, quando chegam, elas encaram isso como uma situação positiva, estão encarando isso como uma situação negativa. Como é que foi a chegada das famílias numa escola privada e que você teve que gerenciar aí? Conta essa experiência, Dani Clé. Assim, as famílias, elas se preocupam bastante em relação a trazer ou não trazer. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós fizemos foi não obrigar a vir. Deixamos elas livres, flexibilizamos algumas questões de mensalidade, então, se ela for deixar em casa, ok, tem um abatimento em relação ao custo da estrutura, ela sim recebe uma redução em relação a isso. Então, deixamos ela livre para escolher. Nessa liberdade, nós vimos que, na primeira semana, algumas já ficaram meio assim, mandar e ficaram esperando. Hoje, 2 semanas depois, algumas já estão mandando a mais. Então, as famílias vêm gradualmente confiando mais em relação aos procedimentos e encaminhando seus alunos. O que a gente tem que tomar bastante cuidado é em deixar essa comunidade falar o que eles querem, ouvir esses pais, porque se for um ambiente onde está todo mundo assustado, não adianta forçar eles a mandarem, porque eles não vão mandar. Então, assim, primeiramente é ouvi-los, fazer com que eles sejam acolhidos pela escola, mostrar o que a escola está fazendo e ele saber, existe risco zero? Não existe. Então, assim, quais são os protocolos que estamos seguindo? Como estamos fazendo? Nós temos um aluno que é filho de infectologista. Ele veio no primeiro dia de aula e, assim, a gente escuta muito ele em relação ao que ele acha interessante termos e a gente tenta atender a todos os procedimentos que vem além do decreto, que vem dos pais. Eu acho que é interessante termos isso. A gente analisa se é o caso aplicar ou não. Então, por exemplo, uma medida restritiva. A gente aqui não pode ter recreio e não pode ter a hora o parque está restrito. Então, por exemplo, como a gente vai manter os alunos de 4 e 5 anos 4 horas dentro de uma sala? Então, a gente tem que pensar nas atitudes para que esse seja um ambiente prazeroso, porque se a criança não estiver feliz, também o pai não vai estar feliz e aí volta tudo contra a escola novamente. Então, a gente precisa entender o que eles querem, entender o que é necessário fazer e ver o que a gente consegue fazer dentro dos limites das restrições sanitárias. Então, a gente usou muito diálogo em relação a essa volta. Ô, Dani Clé, deixa eu ver se eu entendi. As crianças não estão descendo para os ambientes externos, é isso? Elas estão ficando só dentro da sala? Aquele momento livre. Então, por exemplo, nós podemos fazer atividade ao ar livre? Podemos. Quais atividades? Atividades que não tenham contato. Então, por exemplo, nós podemos fazer, usar gangorra, usar balanço, usar chute ao gol. Agora, nós não podemos fazer futebol, nós não podemos fazer nenhuma brincadeira de contato pode ser feita. Nós podemos fazer um dia de leitura ao ar livre? Podemos. Podemos fazer a saída na areia? Podemos. Desde que a gente consiga garantir que todas as crianças fiquem isoladas e que os brinquedos e o que elas tocam sejam higienizados antes de passar para outra criança. Então, a nossa higienização é constante e simultânea. Então, por exemplo, a criança desceu da gangorra, a assistente vai lá e limpa onde pegou as mãos. A criança usou um brinquedo, a assistente vai e passa álcool, faz a desinfecção. Então, assim, a gente pode utilizar desde que a gente consiga garantir o isolamento de cada brinquedo de cada criança. E as crianças entenderam a situação? Você tem uma escola com segmento de educação infantil, pelo que eu entendi, né? Exato. Que é o segmento mais difícil, por tudo que a gente já falou aqui, de entender o momento, né? Que é mais fácil um jovem no ensino médio falar, olha, vocês têm que dar 1,5 metro, tem que dar 2 metros. Agora as crianças que eram próximas, brincavam juntas. Como é que foi o retorno das crianças juntas ali? Como é que vocês mediaram essa situação da socialização delas? A primeira coisa é eles saberem que, se não houver uma organização, eles não vão fazer. Então, eles sabem que ele é restrito e a única forma, e foi pactuado com eles, crianças, é o seguinte, nós vamos usar isso aqui de forma individual. Então, por exemplo, nós criamos pulseiras coloridas. Então, parte do time agora das crianças está usando tal brinquedo, parte está no outro brinquedo. E aí reveza. Então, aí na troca de uma turma para outra turma, passa a troca da higienização dos brinquedos. Então, eles sabem que se for a turma de 15 alunos no parquinho e eles não respeitarem, os 15 voltam. Então, isso foi muito bem
conversado com eles é algo que a gente monitora todo dia, o tempo todo. Então, a logística de utilização dos espaços externos tem que funcionar para que eles consigam manter uma segurança na utilização. Não havendo a segurança, eles não vão utilizar. Então, E as crianças de 3 anos, você me falou que estavam com máscaras, eles se mantêm com as máscaras? as crianças, aqui nós, acima de 3, nós estamos de 4 e 5 anos, acima de 3. Para ter uma noção, tem uma criança de 2 anos que vem com máscara e fica com máscara o dia inteiro. Porque a mãe falou para ela que se ela tirar a máscara, ela não vê a avó à noite. Então, assim, vem muito da família, e do que essa família consegue colocar para os filhos. Então, assim, se a gente vê que ela vem de uma família que usa máscara, isso é um problema, porque tem crianças que nunca usaram. Quando chegou, foi o primeiro dia que chegaram com máscara. Não estavam habituadas, não estavam acostumadas. Então, os pais, primeiramente, têm que começar a colocar para elas saberem o que elas estão usando e não incomodar tanto. Então, por exemplo, nós tínhamos estratégias de como mantínhamos essa máscara nessa criança. Então, assim, a criança ficava 10, 15 minutos com a máscara, queria tirar. Tirava, a professora mudava o centro, opa, vamos fazer outra brincadeira, todas de máscara de novo. Todo mundo colocava máscara. De forma que elas, daqui a pouco, começaram a esquecer que estavam de máscara. E aí sim, mantinham mais tempo com máscara. Mas é algo bem desafiador. A manutenção de máscara nas crianças de 4 a 5 anos é o nosso maior desafio. Tentamos já alguns sistemas, mas não. Tem que ser a máscara de forma individual e vai muito aí agora de criança para criança. Tem criança que consegue, como é o caso daquele aluno de 2 anos, e tem criança que é extremamente difícil. E essa criança, ela acaba sendo, fica restrita a algumas utilizações. Então, assim, tem que estar de máscara em todos os ambientes. Se ela não conseguir ir para o parquinho, fazer exercício, alguma atividade em relação a não estar de máscara, ela não vai fazer atividade. Ela vai ficar sem atividade, porque ela tem que estar de máscara. Difícil essa situação, né, Priscila? Você também que tem muita experiência com educação infantil, né? Como é que você está imaginando lidar com esse desafio? Então, uma coisa que a gente fez na Concept, nas escolas Concept, foi enviar uma pesquisa para os pais. A gente achou muito importante ter essa ideia dos pais em relação tanto aos protocolos de segurança que o Dani Claire mencionou, quanto a esses hábitos também das famílias e quanto à retomada das aulas. Então, uma outra eu acho que uma outra ideia, né, para os gestores que estão conosco hoje, seria montar essa pesquisa, né, para suas comunidades. Então, a gente montou essa pesquisa com o objetivo de colher as informações dos pais, entender o momento deles. Então, as nossas pesquisas trouxeram perguntas como se as nossas aulas voltassem, né, lógico que uma vez que as autoridades liberassem a volta às aulas, as aulas e as nossas escolas reabrissem, né, o nosso campus se reabrisse, você enviaria seu filho de imediato? E aí a gente deu 3 opções para os pais: sim, 100% de certeza que eu enviaria meu filho, ainda estou incerto se enviaria ou não meu filho, e não, não enviaria meu filho de jeito nenhum. Outras perguntas que a gente fez também para a nossa comunidade incluíram, o objetivo foi informar a nossa comunidade com as nossas perguntas de alguns protocolos de segurança que a gente já estava tomando e entender um pouco a reação deles. Então, em uma das perguntas a gente falou sobre o uso de máscara. Vocês sabem que o uso de máscara será obrigatório dentro do nosso campus escolar, e nós gostaríamos de entender o seu momento com sua família em relação ao uso de máscaras. Então, se a escola, né, como a escola vai fazer com que as máscaras sejam de uso obrigatório, eu vou 100% apoiar a escola nesse sentido. Ou então, eu não acredito muito no uso de máscaras e por isso não sei se eu vou conseguir apoiar a escola 100%, mas eu entendo que isso é uma medida de segurança. Ou então, eu não acredito no uso de máscaras e vai ser difícil eu conseguir apoiar a escola. Então, a gente conseguiu fazer essas perguntas para a gente entender o momento das famílias, para a gente entender aonde elas estão em relação aos seus pensamentos, em relação às suas atitudes, e eu acho que isso nos deu uma visão bem mais
clara do que a nossa comunidade precisa, de qual tipo de informação nossa comunidade precisa e o que eles estão preparados, né, nesse momento para receber. Então, eu acredito que essa pesquisa seja bastante válida. A gente, na verdade, várias escolas mundo afora fizeram essa pesquisa, porque os pais também entendem que eles estão engajados nesse processo e que a escola quer ouvir o que eles têm a dizer. Então, isso ajuda também com esse buy-in, né, dos pais em relação a todos os procedimentos que a escola vai seguir. É verdade, Priscila. A Cris também comentou muito sobre isso, né? De fazer uma pesquisa inicial com as famílias, envolvê-las, porque isso tudo vai gerando legitimidade no processo, né? Com certeza. O Dani Clara, as pessoas aqui no chat adorando a sua participação, Priscila também, os insights que vocês estão dando. Falei, o Dani Clara, ele está vivendo o que muitos vão viver, então está sentindo na pele, né, essa decisão do momento, né, Dani Clara? Cada situação que aparece, a gente acha que o protocolo vai dar conta de tudo, aí aparecem situações novas, você tem que ir agindo. E eu queria fazer algumas últimas perguntinhas aqui que eu estou capturando do chat, a gente já está esgotando o nosso tempo desse terceiro e último bloco do dia de hoje, mas são perguntas que, como você está na educação infantil, e não é sempre que a gente tem aqui especialistas de educação infantil vivendo isso com as escolas, acho que é legal a gente usar isso contigo. Como é que é a troca de máscara pós-lanche? Né? As crianças fazem o lanche, obviamente sem máscara, em relação ao tempo de uso com as máscaras também, e em relação à escovação dos dentes das crianças. Como é que vocês fazem isso? O que a gente faz na hora do lanche. Então, primeiro tem o protocolo do lanche. Então, todas as crianças lavam as mãos, higienizam as mãos e retiram as máscaras. Elas deixam as máscaras do lado e a troca das máscaras. Então, primeiramente, é ensinar como tirar a máscara, ensinar onde ela vai colocar e, posteriormente, pegar outra máscara. Então, depois do final do lanche, ela vai para o protocolo de higienização bucal. Então, assim, individualmente, uma a uma vai para a... Nós temos uma pia e um tanque de escovação. Então, nós conseguimos fazer de duas em duas esse protocolo de limpeza. Então, cada criança individual, é assistente, ela vai estar de máscara, auxiliando. E aí, primeiramente, a assistente vai ter higienizado as suas mãos para ela não contaminar essa criança. E aí, haver o menor contato possível entre as duas pessoas. Sempre com o protocolo, seguindo o protocolo recomendado. Então, por exemplo, as mãos já estão higienizadas antes da escovação, antes da refeição, e para fazer a higienização, limpa essas mãos novamente. É feito daí no tanque da própria escovação. Tá? Então, aí não é mais com álcool, sim com água e sabão. Então, ela higieniza a mão, pega os itens e faz a escovação. Uma a uma. Depois ela volta para sua cadeira e coloca, de preferência, a segunda máscara. O ideal é a cada 2 horas. Então, o break, o intervalo do lanche, é a hora que eles fazem essa troca. Então, retira a sua máscara e coloca a outra máscara depois da volta. Muito, muito bom. Dani Clara, te agradecer demais pelo papo, pelos esclarecimentos. Não teve assunto que você não conseguiu trazer aqui, uma visão realista do momento. Priscila também, sempre mostrando aí que a educação pode ser algo que vai, de fato, transformar a vida das pessoas e o mundo, né? Um novo mundo tem que nascer, né, Priscila? Então, acho um papel importante que você sempre faz, a Concept, de colocar os alunos num lugar de destaque, fazer do nosso mundo um lugar melhor para se viver. Eu queria agradecê-los, deixar o microfone aqui, câmeras abertas para vocês se despedirem e colocar aí uma mensagem final para todo mundo que ficou com a gente até agora. Priscila, contigo. Okay. Não é o Dani Clara primeiro? Ele é a nossa visita. É verdade, Dani Clara. Por favor. É que eu estava sempre segurando o Dani Clara para o último, Priscila, para segurar a audiência. Mas dessa vez... Não, dessa vez a gente vai com o Dani Clara, não tem problema não. Os visitantes aqui do SEB. Obrigado, Dani Clara. Eu agradeço, é um prazer dividir com vocês. É um momento muito delicado para a educação, mas compete a nós mostrarmos que realmente é a educação que move o mundo e nós temos que ensinar a sociedade, então nada melhor do que a educação conseguir provar que é possível fazer um ambiente seguro dentro das nossas escolas. Então, eu que agradeço esse momento e estou sempre à disposição. Obrigado. Excelente. Obrigado, Dani Clara. Priscila. Eu queria super agradecer o Dani Clara pelas inspirações e por tantas colocações importantes e por já estar vivendo
o que muitos de nós ainda não estamos vivendo e o que nós vamos viver, então temos muito que aprender com as suas experiências. Então, super obrigada, Dani-Claire, por passar essas experiências para todos nós. E eu queria deixar uma última reflexão. É uma reflexão do Saul Khan, né, que é dono do Khan Academy e também é grande escritor que escreveu o livro One World Schoolhouse, uma grande inspiração, acho que para todos nós na área de educação. Mas ele fez uma colocação tão importante dentro dessa pesquisa que foi adaptada pela Microsoft em relação às competências do ano 2030. E ele colocou que nós, hoje, estamos saindo de uma era de educação em massa, quando os estudantes tiveram que se flexibilizar para atender às demandas do currículo escolar. E agora, nós todos estamos entrando numa era onde as escolas terão que se flexibilizar, as escolas terão que se adaptar para responderem às necessidades desses estudantes. Então, eu deixo aí essa reflexão para todos nós, para entender e buscar um pouco do que isso significa para as nossas realidades. Muito bom, adorei o dia de hoje, adorei vocês. Foi bom, né, gente? Vocês estão nos assistindo aí, sair com a sensação de que o dever foi cumprido, a gente trouxe muita informação, com profundidade, falando realmente dos desafios. Fiquei feliz, acho que a gente, de alguma maneira, pode ter contribuído com cada um de vocês que cedeu a tarde para passar com a gente, discutindo educação, discutindo o futuro do nosso país, o futuro dos nossos alunos. Muito legal. Fiquei feliz. E se você também gostou, volte conosco amanhã. Você que está inscrito aí para esse evento online, amanhã tem mais. Amanhã a gente vai focar um pouco mais na avaliação, o retorno dos alunos às aulas. Como é que a gente continua daqui para frente? A aprendizagem dos alunos pode ter sido diferente no modelo remoto. A gente retoma da onde estávamos no pré-Covid, retomamos da onde estávamos ontem, né, na plataforma, no modelo de aprendizagem à distância. Temos 3 pessoas conosco amanhã que são expert no tema. A gente traz por primeiro Marina Esfini, que foi presidente do INEP, foi a grande idealizadora do Enem no país, no Brasil, sabe tudo de avaliação, vai trazer as suas considerações. Tem a Rafaela Beleboni, que é a head de avaliações da Conexia, também vai conseguir fazer um link prático de como a gente pode, de fato, ter ferramentas disponíveis para a gente fazer esse modelo de avaliação nas escolas e retornar bem, fazer a correta intervenção pedagógica. E, por último, mas não menos importante, um expert também em educação, com muita estrada, que é o Luizinho, que é o head das escolas Luminova. Então, hoje a gente trouxe a Concept, dando uma realidade de um perfil de escolas. Amanhã a gente traz o Luizinho, que traz a realidade da Luminova, que também faz um trabalho incrível, de excelente qualidade, num outro perfil de público. Então, um dia muito intenso amanhã também, muito interessante. Preciso, então, terminando de agradecer aos colaboradores da Conexia que fizeram esse evento acontecer de 3 dias. A gente vai passar aqui mais de 9 horas ao vivo falando sobre o retorno de aulas. Então, fiquem conosco, a gente está preparando tudo isso com muito carinho e eu tenho certeza que todos nós sairemos muito mais profissionais, com discussões mais importantes para fazer as nossas escolas darem um salto de qualidade para os próximos dias, para as próximas semanas. Então, até mais, até amanhã, às 14h. Tchau, gente! Você já parou para pensar em como a tecnologia transformou nossas vidas e formas de nos comunicar, informar e consumir? E que, acima de tudo, trouxe uma mudança cultural que vai além da transformação digital? Como engajar e educar uma geração que já nasceu conectada e que demanda cada vez mais velocidade e personalização? A Conexia Educação nasceu para desenvolver, agora, a educação do futuro, utilizando a tecnologia para entregar soluções educacionais focadas na experiência do aluno e das escolas. E já é referência em inovação, educação bilíngue, alto rendimento acadêmico e formação do cidadão do século XXI. Acreditando que cada estudante é único, utiliza o digital para se aproximar da realidade do aluno, além de agregar valor e potencializar o aprendizado, com a personalização dos estudos, feedbacks imediatos e otimização dos resultados. As ferramentas ainda potencializam o trabalho do professor, auxiliando na melhor intervenção pedagógica e mantendo a relevância e crescimento das escolas parceiras.
Com mais de 400 instituições pelo Brasil e 150 mil alunos em menos de 3 anos, a Conexia caminha por uma jornada de transformação. Os especialistas da marca acompanham todo o trajeto da instituição, capacitam os educadores e mantêm um diálogo aberto e transparente, auxiliando a escola a enfrentar os desafios de forma ágil e eficaz. Uma marca jovem que já nasceu madura. A empresa integra o Grupo SEB, o conglomerado de inovação que mais investe em educação básica no Brasil, com mais de 50 anos de experiência. E, nesse sentido, assegura um time para desenvolver diversas soluções disruptivas, com forte embasamento científico, parcerias estratégicas reconhecidas ao redor do mundo e conteúdos alinhados às novas diretrizes da BNCC. Prova disso é a operação internacional e robusta da Conexia, que atende desde as escolas próprias do grupo, passando pelas low cost, as que atuam na vanguarda, até a operação global da Maple Bear. Toda essa tecnologia, excelência e resultados também estão disponíveis para escolas de todo o Brasil por meio das 5 marcas próprias. Rede AZ, Múltiplo Escolas em Rede, Pueri Bilingue, Hi-Fi Bilingual School e My Life. Seja para o alto rendimento acadêmico, aprovação nos vestibulares mais concorridos do Brasil, educação bilíngue, formação do cidadão do futuro ou desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a Conexia está com você.